O que o 2 falou para o infinito? Mari, na hora que quiser, já pode começar. Foi isso que ele falou. Vocês querem a resposta? Fique até o final. Não, o que ele falou? Você é grande, mas não é 2. Bom, então, vamos começar. Vamos começar, então, o nosso seminário de coisas legais, número 101. É 101, né? Certinho aí? Então, pela primeira vez, teremos uma dupla apresentando, Esther e Luana, ou Luana e Esther, né, na ordem aqui. Os próximos seminários a gente está deixando sempre na página, ainda não está definido exatamente o que vai ser, mas depois vocês dão uma olhadinha na página, vai estar lá. E acho que é isso, então fiquem à vontade. Me ouvem bem? Perfeito. Bom, boa tarde, pessoal. Muita alegria, muito prazer de estar aqui com vocês. Eu e a Luana, né, a gente está nesse último semestre da nossa graduação, está acabando. E a gente sempre pensando, né, em será que a gente vai dar um seminário e tal. E no meio do seminário, do 100º seminário, o Auric falou um pouco de alguns seminários que ocorreram em homenagem a outras pessoas no dia do aniversário. E, na hora, eu comecei a procurar. Não, porque vamos ver alguma matemática aí que vai fazer aniversário em algum momento. E calhou, assim, da gente achar que a Marian ia fazer aniversário bem numa sexta-feira. E aí, eu olhei para a Luana, assim, mostrei a data e falei assim, vai ser esse. E, em menos de um mês, a gente preparou essa palestra. Né, uma data muito importante para toda a comunidade matemática. E a gente vai estar aqui passeando um pouco pela vida da Marian, um pouco do que ela trabalhou. E foi preparado com muito carinho, e eu espero muito que vocês gostem. Bom, então vamos começar aqui. Quem que foi a Marian, né? Bom, Marian Mizarkani, ela é filha de Amhad Mizarkani e Zahra Agig, e ela nasceu no Irã. Então, no Irã, mais ou menos nessa posição aqui. Aí a gente deu uma ampliadinha, e ele está aqui. Aqui tem a Rússia, aqui é um pedacinho da China, aqui é a Índia. Mais ou menos para vocês se situalizarem, né? Ela nasceu na capital do Irã, no dia de hoje. Aqui eu trouxe o nome dela em Farsi, que é a língua persa. Para quem não sabe, né, alguns anos atrás, né, muitos anos atrás, onde hoje é o Irã, era o Império Persa. Né? Bom. A Marian conta que ela teve muita sorte porque os pais dela sempre apoiaram muito que eles fossem atrás do que eles gostavam. Ela tinha mais 3 irmãos. E, logo na infância, ela teve contato com a história de 2 mulheres muito importantes, que são a Marie Curie e a Helen Keller. Eu imagino que vocês conheçam um pouco da história da Marie Curie. Ela foi muito importante na química, ela ganhou 2 prêmios Nobel. E a Helen Keller foi a primeira escritora cega e surda dos Estados Unidos. E ela escrevia diversos romances, entre outros textos. E a Marian gostava muito de ler, ela adorava ler romance, enfim, diversos livros, e ela tinha o desejo na infância de ser escritora. Sim, e a família dela, né, sempre incentivando ela a sonhar, a crescer e tal. Ela, desde criança, já inspirada pelo irmão, né, o irmão também na escola, ela via os problemas de matemática, e dali também, já desde criança, já despertando um pouco esse gosto e essa vontade de aprender matemática, né? Mas, como na vida de uma mulher nada são flores, né? Muito pelo contrário. Quando ela entrou no ensino médio, né, agora um parênteses, ela fala que ela sente que viveu num momento bem privilegiado, assim, que foi final da guerra Irã-Iraque, então tinha muitas oportunidades, e ela conseguiu entrar numa escola voltada para chama talentos excepcionais, então uma escola muito boa. Porém, nesse primeiro ano que ela teve, ela não foi muito bem em matemática, e o professor falava para ela que ela não tinha talento para isso. Então, naquele ano, ela perdeu o interesse pela matemática. Assim. Então, sei lá, a gente poderia estar hoje sem estar falando da Maria Mizarkani por conta desse querido professor. Então, ela fala, né, que ela perdeu o interesse pela matemática. Porém, nos anos subsequentes, ela teve um professor que valorizou muito ela, incentivou muito ela, e a amiga dela, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, disse que, a partir daquele segundo ano, ela realmente virou uma estrela. Então, a gente tem aqui a fotinha deles. Na escola, né, como eu falei, de desenvolvimento de talentos excepcionais.
né? Aqui temos os rostinhos deles, né? A Marian e a Roya, que é a amiga dela. Assim, eles conheceram na escola e foi amizade assim, para toda a vida. E, nessa escola, então, ela começou a se dedicar mais, a se interessar pela matemática, e ela começou a perceber que, obviamente, a escola para meninos tinha umas aulas mais aprofundadas sobre matemática do que a escola para meninas. Assim. Então, ela começou a ir atrás, conversar com a diretora, conversar com os professores, para que elas também tivessem uma educação da mesma forma, né, dada da mesma maneira. E ela encontrou alguém que apoiasse ela, né, a ex-diretora, e assim ela começou a crescer lá dentro, eles começaram a se envolver com as Olimpíadas de Matemática e começaram a crescer bastante assim, nesse meio, indo fazer cursos de verão também na Universidade de Sharif. E esse é um professor, né, que acompanhou elas nesse período de Olimpíadas, que é como se fosse um orientador mesmo, tanto na época do ensino médio, um pouquinho ali do comecinho da universidade aqui. Um comentário aí é que o papel das pessoas que puderam incentivar elas foi muito importante. Então, como a Esther falou, a ex-diretora da escola foi fundamental nesse papel, porque ela fez meio que a ponte entre as meninas e a universidade. Elas foram as primeiras meninas a participar do curso de verão da Universidade de Sharif. E esse foi o primeiro contato da escola para meninas com meninos. E, enfim, o papel dessa diretora foi muito importante, porque elas começaram a se inserir nesse meio universitário, e o papel desse professor também, como a Esther falou, ele viu o talento nela e incentivou ela a seguir e não desistir de tudo isso. Diferente do professor anterior, que falou que ela não tinha um talento para seguir na matemática. Então, aqui, né, uma fotinha das duas bem fofas. E aí elas então começaram a já se destacar, né? A Marian desde cedo tendo um protagonismo muito grande, assim. Então as duas foram as primeiras a participarem desse programa de verão, né, na Universidade de Sharif. Entrando ali para a graduação, né? Elas foram as primeiras meninas a participarem de uma equipe olímpica de matemática no Irã, né? Até a primeira vez que tiveram um grupo de Olimpíadas misto entre meninos e meninas. E aí, já dentro da graduação, elas participaram dessas Olimpíadas. Elas foram as primeiras mulheres iranianas a ganharem a medalha. Né? Nesse ano, a Marian foi ouro e a Roya foi prata, né? Nesse 94, que aconteceu em Hong Kong. E, no ano seguinte, a Marian obteve a nota máxima nessa Olimpíada, em 95, que ocorreu em Toronto. Um detalhe importante aí também é que elas se tornaram muito amigas e elas faziam tudo juntas, assim. Curiosamente, essa semana a gente estava na aula de introdução à medida com o professor Ali, e um pouquinho antes ele estava contando sobre como foi o processo dele de finzinho da graduação ali e de começar a prestar os processos seletivos para mestrado, doutorado. E daí ele contou que eles passaram no doutorado, ele e alguns outros colegas, passaram no doutorado no IMPA. E dele até falou que ele recebeu a carta em português e eles não entendiam nada de português. Ele teve que pedir para uma tia dele que falava espanhol. E daí na carta vinha escrita a palavra bolsa e um valor. E ele não sabia o que era bolsa, a tia dele não sabia o que era bolsa. Eles acharam que era bolsa e que ele ia precisar daquela quantia em dinheiro para poder vir para o Brasil. Então, aliás, foi por causa dele, depois dos meninos, que eles conseguiram começar que o INPE escrevesse o catálogo em inglês para mandar para as pessoas, né? E daí eu e Esther ficamos pensando, ele formou em 1977. Nessa época, isso. A Marian, aliás, ela estava entrando na faculdade, ela já tinha esse contato. E daí o professor contou que ele não só conheceu ela, mas ele deu monitoria de cálculo avançado para ela, ou melhor, análise avançada. E naquela época ele já gostava de passar lista para os alunos resolverem e discutirem assim depois em aula. E daí ele contou que ela veio com uma solução que ele não entendia. Ele falou, vem para a lousa e fala o que você está fazendo, porque eu não entendo. E ela estava usando superfície de Riemann, e ela estava, teoricamente, na escola ainda. Então, ele ficou muito impressionado assim, com a desenvoltura dela. Sim, então, né, falando um pouco sobre essa questão da universidade, dessa questão, né, que é muito, muito forte em Sharif, de eles começarem a procurar doutorado em outras universidades, fora do país. Então, a Marian também começou a ir atrás, né? Aqui a gente já está caminhando para o finzinho da graduação dela, então, ela já pensando aí numa pós-graduação. Né? Antes, queria só destacar a foto entre os medalhistas do time. Né? Aqui temos a
a Maia, aqui temos a Roya e, enfim, os garotos. Não precisa, né? Já tem dias demais para isso. E então ela começa a ir atrás e procurar outros lugares, outras universidades. E aí então ela encontra em Harvard um tema e um orientador na qual ela se interessa, assim. Então ela vai para Harvard, né, passa no doutorado de lá. E aí ela começa a sua jornada aí no doutorado. Em Harvard, em 1999, ela encontrou o professor Curtis McMullen. Esse professor ele organizava alguns seminários informais sobre sistemas dinâmicos, geometria, enfim, assuntos de interesse dele, do grupo de pesquisa dele, para falar, eu estou estudando sobre isso, talvez a gente possa ir por esses caminhos, enfim. E a Mariana ela teve a oportunidade de ver a palestra com esse título que a gente colocou aí, do professor McMullen, e depois disso ela ficou muito interessada sobre geometria hiperbólica e sobre as vertentes da área, e começou a ser orientada por ele. Sim, então, né, a gente, olhando para o trabalho dela, né, agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre o trabalho dela, e a gente ficou tipo, meu Deus, ela fez coisas incríveis, assim, vários matemáticos, várias citações de pessoas valorizando o trabalho dela, dizendo o quão incrível é, e a gente se pegou, tipo, e agora, como a gente passa isso para eles, como a gente vai entender? E, enfim, vamos tentar passear um pouco pelos tópicos na qual ela trabalha, né, como a gente vê isso na graduação, para a gente ter um pequeno vislumbre assim, do tanto que ela trabalhou e o quanto que ela proporcionou de avanço para a matemática. Assim. Então, agora a gente vai dar uma pausa aí nessa biografia, né, para entrar um pouco no que ela estava fazendo, né, o que ela estava trabalhando. Como eu falei, ela se interessou muito pela área de geometria hiperbólica. Eu acho que alguns de vocês já conhecem um pouco, a gente vai dar uma pincelada bem básica do como as coisas podem ficar estranhas em geometria hiperbólica e qual foi a vertente aí do pensamento e dos estudos dela. Bom, a geometria hiperbólica é uma geometria não euclidiana, então a gente não vai considerar o quinto postulado de Euclides. O que ele diz? Se a gente tem uma reta e um ponto que não pertence a essa reta, vai existir uma única reta passando por esse ponto que é paralela à nossa reta inicial. Na geometria hiperbólica, a gente está deixando de lado esse postulado. E a gente pode cair em situações bem desconfortáveis quando a gente está pensando com a cabeça da geometria euclidiana. Então, a gente trouxe aqui um exemplo. Sim. É interessante notar que esse postulado das paralelas ele é equivalente ao quinto postulado de Euclides. Se vocês forem dar um Google lá, talvez vocês encontrem várias formulações. Assim, esse é um dos mais famosos e que é equivalente. Imaginem que as nossas retas sobre esse disco, que na verdade chama disco de Poincaré, só vão ser retas de verdade quando a gente estiver sobre o diâmetro da nossa circunferência, ok? E a gente vai considerar esse pontinho, e nessa situação, nessa estrutura geométrica que a gente está considerando, pode passar? A seguinte curva ela também é uma reta. E, bom, ela é uma reta que não se encontra, não se intercepta com a nossa reta original. Então, a gente vai dizer que elas são paralelas. Mas, se elas são paralelas, essa reta é paralela à original, mas existem outras, na verdade, infinitas outras, que também vão ser paralelas à nossa reta original. E, bom, na geometria euclidiana, a gente não tem uma configuração assim. Então, a gente está admitindo situações que podem se tornar bastante bizarras à medida que a gente vai para problemas mais complexos. O próximo tópico que também a gente quer dar uma pincelada é sobre curvatura, porque a geometria hiperbólica ela é um tipo, né, de uma geometria não euclidiana. Então, você tem as geometrias não euclidianas e temos a hiperbólica. Né? E, para falar da geometria hiperbólica, eu vou falar um pouquinho sobre curvatura. Como o nome já diz, né, a curvatura vai dizer o quanto uma coisa vai se curvar. É um tópico muito estudado na geometria diferencial. Né? Quem não viu ainda, calma, vocês vão ver. Bem bacana. Então, a gente mede, né, essa função em cada ponto. Então, como se pode esperar, né, uma reta ela não se curva, então a gente espera que a curvatura dela seja zero. E, graças a Deus, isso acontece mesmo. No plano, a mesma coisa. A curvatura ela é zero em cada ponto P. Bom, se a gente, então, passar para uma esfera, né, a gente consegue identificar que em cada ponto ela se curva, e se curva de uma maneira igual, vamos dizer assim, né? E as suas curvaturas são sempre, né, qualquer curva que você pegue passando pelo ponto, vão dar curvas com uma concavidade sempre voltada para o mesmo lado.
Então, a gente tem que essa curvatura ela vai ser positiva e constante. Então, numa esfera, a gente tem uma curvatura constante em cada ponto. Porém, existem estruturas que não têm uma curvatura constante em cada ponto. Como, por exemplo, aqui a gente tem um paraboloide. Né? Note que, por esse ponto, todas as curvas que a gente pode traçar, a concavidade está sempre para o mesmo lado. Né? Aqui a gente pode falar, todas as concavidades estão voltadas para cima. Então, a curvatura aqui ela vai ser positiva, né, nesses pontos, porque todas as concavidades estão viradas para cima. Poderia estar todas para baixo? Sim, continuaria sendo positiva a curvatura. Porém, a gente pode ter uma curvatura negativa. E quando isso acontece? Isso acontece, por exemplo, aqui. A gente tem o hiperboloide e a gente tem, então, o que a gente chama de cela. Né? Você pode imaginar uma pessoa sentadinha aqui, andando de cavalo. A gente tem, então, nesse ponto, passando, a gente tem duas curvas com concavidades distintas. Né? Aqui a azulzinha para cima e a rosinha para baixo. Então, nesse ponto, a gente vai dizer que a curvatura ela vai ser negativa. Assim. Não sei se vocês têm alguma estranheza com ela ser negativa. A primeira vez que eu vi, eu fiquei tipo assim, como assim, negócio de curva negativa? Mas é como se constrói. Né? E dentro desse espaço, desse mundo em que os pontos têm curvatura negativa, é que se debruça a geometria hiperbólica. Né? Então, a geometria hiperbólica ela vai estar trabalhando com estruturas em que todo ponto você pode pensar que é um ponto de cela, porque tem uma curvatura negativa. Só um comentário. O foco da Marian era curvatura negativa e constante, então não ia ter uma variação desse número negativo. Bom, um outro ponto também que é de estudo da Mária são as geodésicas. Né? E a geodésica, aqui eu vou trazer uma outra imagem, tem é a definição formal. Então, a gente tem a nossa superfície e a gente vai ter curvas nessa superfície. Né? Uma geodésica, o que vai acontecer? A gente tem essa curvinha azul, em que ela é uma geodésica por quê? Né? A gente tem aqui o nosso vetor, o vetor velocidade, vamos dizer assim, o vetor tangente à nossa curva, e temos o vetor aceleração. Né? E esse vetor aceleração, se você ver, além de ser o vetor aceleração da nossa curva, ele é ortogonal à nossa superfície. Né? Ou você pode dizer que ele é paralelo ao vetor normal da nossa superfície. Quando isso acontece, nós temos uma geodésica. Dá para perceber aqui que essa circunferência aqui de baixo ela não vai ser uma geodésica, justamente porque o vetor ele não é ortogonal à nossa superfície. Uma coisa legal de se notar é que qualquer curva que vai minimizar distâncias dentro de uma superfície, ela vai ser uma geodésica. Não necessariamente o contrário vai acontecer. Mas é legal da gente lembrar desse ponto, assim, que curvas que minimizam a distância vão ser sempre geodésicas. Então, a gente tem aqui, vamos construir algumas geodésicas em outros ambientes. Temos alguns pontos, e a gente pode ligar esses pontos, né? Então, criando assim retas. Né? Esses são o menor caminho entre os dois pontos, então, são geodésicas. As retas são geodésicas no plano. Estendendo essas retas, vamos construir, então, um cilindro a partir desse pano de papel. Então, colando assim as extremidades aqui. Nós ganhamos, assim, então, o cilindro e as geodésicas que estão nesse cilindro, né, que são as circunferências. Eita, calma. Que são as circunferências, né, o eixo, e a espiral. Né? Aqui, novamente, o desenho mostrando, de fato, o vetor aceleração sendo ortogonal à nossa superfície. Bom, vocês podem falar, vocês estavam falando de geometria hiperbólica, que fica super diferente do que a gente tem na geometria euclidiana, e agora a gente está construindo um cilindro que é num plano. Né? Por que a gente está fazendo isso? Qual o sentido se ela queria falar de geometria hiperbólica? Como a Esther falou, quando a gente se pegou lendo as coisas dela para tentar explicar o tanto que ela fez, a gente falou, bom, a gente tem que ser relativamente rápida e falar com palavras relativamente simples para a galera não sair tipo, eu não entendi nada, foi só mais um seminário, 1 hora ali, e a gente não sabe o que ela fez. Então, a gente quer dar uma ideia de quais são as estruturas que ela vai tentar passar para superfícies mais complexas. Então, aqui a Esther falou que o caminho que minimiza a distância entre dois pontos é uma geodésica, mas não necessariamente uma geodésica é esse caminho que minimiza a distância entre dois pontos.
Então, aqui a gente tem esse exemplo, né, da geodésica que não minimiza a distância. A gente viu outros exemplos que seriam mais curtinhos para ligar esses dois pontos, mas foi esse o objeto de estudo da Marianne. Ela queria trabalhar com geodésicas que eram fechadas e que eram simples. Aqui a gente tem... pode voltar. Deixa eu voltar. Uma geodésica que é fechada, ela volta para o ponto inicial, mas repara que ela tem autointerseção ali. E daí isso configura ela não ser simples. Para ela ser simples, ela tinha que ser, por exemplo, uma circunferência. Aqui a gente trouxe o exemplo do tório. A gente pensa naquele cilindro e liga as duas, o topo e a parte inferior dele. É como se a gente tivesse uma mola, sabe? Aquelas que a gente brincava quando era criança, e a gente vai ligar as duas pontas. Essa espiral que a mola faz e se liga é exatamente a geodésica sobre o nosso tório. Mas, mais uma vez, o que a Marianne queria estudar era uma coisa que ia muito além de tudo isso. Então, a gente tem figuras que são bem mais complexas, mas essas ainda assim estão dentro daquele mundo bonitinho, onde as coisas estão funcionando do jeito certo. Por que a gente está trazendo essas imagens? O que a Marianne disse, quando ela foi falar em uma entrevista sobre o que ela fazia, basicamente, ela tinha que ter uma linguagem bem simples, porque, bom, eram pessoas que não tinham contato nenhum com a linguagem que a gente tem aqui, por exemplo. A gente já tem uma certa base. E o que ela falou foi, a gente tem algumas superfícies, algumas estruturas geométricas. E ela queria entender como a gente consegue deformar essas estruturas que a gente já tem e adicionar condições diferentes e como isso influi nas nossas geodésicas. E, bom, na época já era muito difícil classificar, dependendo da sua superfície, quais seriam as geodésicas e muito menos quantos seriam. E foi isso que a Marianne conseguiu fazer na tese de doutorado dela. Aqui, então, a gente tem uma breve construção, né, de um bitório. O bitório é aquele desenho que estava na arte lá, bonitinho, uma boia com 2 buracos. Então, né, dá para construir direitinho com esse quadrado, né, octógono, né, que é o quadrado que está cortado as hastezinhas. E aí a gente tem um pouco do que seria esse bitório, né. Então, o que a Marianne está propondo, né, a gente falou um pouquinho de geodésicas simples e fechadas, daí você vai juntar com a questão da geometria hiperbólica, onde tem infinitas retas paralelas, e nessa estrutura que é bonitinha, mas é meio estranha, né? Então, você junta tudo isso assim e dá um vislumbre do que ela planejou, assim. Tantas coisas aqui que a gente olha, explica, às vezes demora para entender, para a gente compreender, e ela juntou tudo isso dentro de um grande cesto e trouxe grandes resultados. Outro comentário também é que ela estudava variedades de ordem bastante elevada. E daí a questão era introduzir essas superfícies nessas variedades e ver o que acontecia, considerando uma estrutura hiperbólica. Então, o que ela fez foi bem, tipo, uou, e todo mundo deu 3 passos para trás lendo a tese dela, assim. Então, retomando exatamente o que ela fez, né, em 2004 ela conclui seu doutorado e ela consegue uma fórmula, né, que vai dizer que o número de geodésicas simples com certo comprimento ele vai crescer à medida que esse comprimento ele cresce, né? Essa tese ela fez essa tese e, além disso, isso gerou 3 artigos, né, publicados simplesmente no Annals of Mathematics, no Journal of Mathematics e no Inventiones Mathematicae. Então, assim, o jornal no qual isso foi publicado, numa tese de doutorado, já nos diz assim o peso do que ela fez. Assim, o Journal of Mathematics e Annals of Mathematics é um dos jornais de mais prestígio dentro da academia, dentro da matemática. Então, se você não ouviu muito falar sobre eles, você vai começar a ouvir, assim, e quer dizer que o trabalho é muito bom. E um pouco do que ela trabalhou, né, acerca disso, há muitos comentários assim, de muitos matemáticos sobre isso. Eu trouxe um desse professor da Universidade de Chicago, e um outro comentário, né, dentro desses 2 que eu trouxe em destaque, é dele falar que uma geodésica simples é muito raro de acontecer. E você conseguir contabilizar e conseguir, aumentando, né, como a Luana falou, a sua dimensão, é muito mais difícil ainda. Tem uma
um momento em que ele fala assim que se você perder a conta, se você perder o ponto específico, você já perdeu todo o seu trabalho ali por conta de como se evolui rapidamente a dinâmica e como se evolui esse número de geodésicas dentro desse cenário em que a Marinha estava estudando, né? Então, além de esse segundo comentário muito interessante, né, de que resolver cada um dos problemas, né, dos artigos anteriores já seria um evento. E a Mária, ela conseguiu o feito de, além de resolver, juntar esses 3 eventos, né? Então, ela fez grandes avanços na área da matemática, da geometria hiperbólica, principalmente. O orientador mesmo dela comentou que, quando eles começaram, eles tinham, lógico, a pretensão de chegar no resultado que eles imaginavam, mas que eles achavam que seria muito difícil e que talvez eles não conseguissem, que talvez aquela tese fosse um trabalho futuro e da tese eles conseguissem algum outro resultado para, de fato, ser o resultado da tese. E eles conseguiram o que eles imaginavam, e, na verdade, mais do que eles imaginavam. Então, mesmo o orientador dela ficou muito surpreso por eles terem conseguido. Assim, foi uma coisa muito grandiosa para eles. Depois que ela terminou o doutorado, ela começou a dar aula em Princeton. Aí a gente tem algumas imagens dela em sala de aula. A gente vê alguns relatos de alunos e colegas falando que ela era uma pessoa muito acessível, muito tranquila de conversar e muito fácil de tirar dúvidas, assim, e de falar sobre matemática, o que é uma coisa muito legal, porque às vezes a gente mesmo se pega se colocando meio inacessível, e é muito importante que a gente saiba falar sobre o que a gente está fazendo e consiga divulgar isso, por mais que minimamente, para as outras pessoas, e até mesmo para fora da universidade, né? Um trabalho importante. Depois de Princeton, ela conheceu o Jan, que está naquela imagem lá em cima. Isso foi por volta de 2009, e eles se mudaram para a Universidade de Stanford. Ela teve uma filha, que é a Ana Rita. E, bom, eu acho que desse slide é isso. A gente quis trazer umas imagens dela em sala e dela no escritório, e, enfim. Sim. E, então, finalmente, né, condecorando, né, todo esse trabalho e de fato, esse trabalho que ela teve nesse período, né, veio aí ela foi laureada pela medalha Fields, né, e devido às suas excepcionais contribuições, né, na dinâmica, de geometrias, de superfície de Riemann e dos espaços de Moduli. E aqui, então, a gente traz essa imagem, né, dela recebendo a medalha e, mais uma vez, sendo protagonista, né? Ela foi a primeira mulher a ganhar a medalha Fields. Né? E o que é essa medalha Fields? Né, a medalha Fields ela é dada, né, como mérito às grandes pesquisas de destaques dentro da matemática. Né, ela ocorre de 4 em 4 anos, e aí ela laureia aí quatro matemáticos. Né. Durante o período que teve 2 físicos que também ganharam, mas a grande parte, a maioria, são matemáticos. Né. Começou em 1963, né, e esses são os 2 primeiros ganhadores. Né. Os primeiros anos foram 2 ganhadores, e depois de um tempo, mas de 4 em 4 anos, e depois de um tempo eles começaram a premiar 4 matemáticos. Né. E de todos esses anos, né, nós tivemos 64 pessoas condecoradas, e sendo 2 mulheres. Surpresa! Muito grande, né, o número. A Mária, né, e no ano passado nós tivemos também a Marina. Né, aqui a gente tem a medalha, né, esse aqui é Arquimedes. Eu tinha anotado o que estava escrito aqui, eu já esqueci. Mas aqui fala, né, que em grego, não, em latim, em que fala que nós te damos essa medalha, uma homenagem, assim, em latim. Depois eu coloco no grupo, em algum lugar, assim, o que estava escrito, que é muito legal. E aqui no fundo a gente tem a esfera de Arquimedes dentro do cilindro. Né? Arquimedes usou esse modo, né, colocando uma esfera dentro de um cilindro para conseguir identificar o volume da esfera. Né? Então, essa aí também é uma homenagem a Arquimedes. Outro ponto aí é que a medalha Fields ela vai premiar pessoas, para jovens talentos, entre aspas, assim. Então, você não pode ter mais que 40 anos para ganhar essa medalha, e quando a Marianne foi laureada, ela tinha 37. Ganharam com ela também o Arthur Ávila, brasileiro. Ele foi o primeiro da América Latina a ganhar uma Fields.
o Martin Heyer e o Manju Bargava. Pode passar, amiga. Aqui a gente tem a foto deles juntos. A gente não tem certeza em que evento que foi, mas foi no evento que fazia parte da premiação da Fields, né? Porque teve a premiação e depois eles chamavam alguns deles para dar tipo uma palestra, contar um pouco do trabalho, enfim. E aí eles estão reunidos. É um fato curioso. O Heyer contou que ele não teve contato com a Marianne antes assim da premiação. Eles não se conheciam. Mas, durante a premiação, eles dizem que as medalhas vieram com o nome trocado. Então, ela recebeu com o nome dele, por exemplo, ele recebeu com o do Manju, o Manju recebeu com o do Ávila, o Ávila recebeu... E daí eles se encontraram para ver como eles iam trocar as medalhas, porque tinha muita gente em volta de todos eles, e eles queriam destrocar as medalhas. E daí eles acabaram ficando um bom tempo conversando sobre destrocar a medalha e acabaram se conhecendo um pouco mais aí. Nessa foto tem a filha dela também, a Ana Rita. E aqui a gente trouxe mais algumas sobre o evento, né, quando ela ganhou a medalha. Ali tem ela com o Jan e a Ana Rita. E um fato muito importante aí, mas que a gente não queria falar antes de anunciar a premiação dela, é que, por volta de 2011, ela descobriu um câncer de mama. Essa é uma doença muito letal para as mulheres, né, que afeta muitas mulheres, e foi o que deu o estopim no câncer da Marianne. Em 2014, mais ou menos, esse câncer ele se alastrou para o fígado e para os ossos. Até quando ela recebeu o e-mail da Fields, ela não acreditou. Ela achou que era brincadeira, então ela não respondeu o e-mail e deixou lá. Ela falou, estão me zoando, sei lá, deixa isso aí. Depois de um tempo, eles conseguiram entrar em contato com ela por telefone, e daí ela explicou a situação dela, falou que ela não sabia nem se ela poderia ir para o evento, porque ela já estava em tratamento. Sim, então, né, infelizmente, em 2017, ela veio a falecer, né, devido ao câncer, que se alastrou para outros lugares. E eu acho que, até em sua morte, é mais um ponto assim, de importância para toda a comunidade, em especial para nós mulheres, né? O câncer de mama é um dos cânceres que mais mata mulheres no mundo. E... enfim, né, destacando assim, né, tanto o apoio que ela teve de muitas mulheres em volta dela no dia da premiação, para que ela não fosse tão assediada, e uma rede de proteção mesmo. Faz a gente pensar novamente sobre nós, mulheres, dentro do mundo da matemática, e o apoio que a gente precisa dar, a atenção que nós precisamos dar a nós, a nossa saúde, tanto física quanto mental também. Mas, mesmo com a morte dela, o trabalho dela continua aí e reverberando de uma forma muito intensa, assim. Então, a gente gostaria de trazer um pouco do que, a partir de agora, né, o que tem sido feito e os reflexos, né, do que vem sendo feito do seu trabalho, né. Aqui é o Alex Skin, ele colaborou com a Mária durante o período, eles trabalharam nesse artigo, em que foi publicado após a sua morte, né, mas eles trabalharam fortemente assim, por um bom período em cima dessa tese. E ele ganhou um prêmio, né, de 3 milhões de dólares por provar por conta desse artigo, né, no qual ele prova o tal do teorema da varinha mágica. Né, só um ponto a destacar aqui, eu olhei saiu na revista Galileu, em outras revistas internacionais também, mas todas as manchetes, o que tinha? Que a Marianne tinha feito junto. Não. Tinha só que o Alex mesmo que ganhou e ele que provou e etc. Assim, sabe? Tipo, não tinha o nome da Marianne em destaque em nenhum momento. Assim, durante a leitura da notícia, ele menciona ela, fala que grande parte do trabalho eles estavam em cooperação, mas as manchetes já não tem muita coisa, né? E o que diz um pouco desse teorema, né? Varinha mágica, o nome não tem nada de varinha no teorema ou algo assim, mas que é uma ferramenta muito grande, de grande complexidade, mas que auxilia em muitos tópicos. Né? Ele fala um pouquinho, né, que a questão é muito complexa, até mesmo para explicar para as pessoas o próprio nicho de trabalho. Assim. Uma outra citação sobre esse trabalho, né, é desse Alex Wright, que foi orientando do Alex Skin, em que ele diz, né, que é como se estivéssemos tentando derrubar uma floresta de sequoias com uma machadinha, mas agora eles inventaram uma serra elétrica. E o que é uma sequoia? Isso que são umas sequoias. Que claramente não dá para ver o topo delas, então a gente trouxe uma outra para vocês saberem que elas têm um topo.
e que elas são bem grandes e que bem elas são bem difíceis de grandes. derrubar com uma machadinha. Sim. A frase não é muito sustentável, nem muito vegana, assim. Eu encorajo vocês a pensarem uma frase melhor, por favor. Sim. Mas o teorema é bom. Essa frase, nem um pouco. O que diz, então, basicamente o teorema é uma das áreas que a Maria queria muito estudar, é exatamente o movimento de uma bola de bilhar numa mesa. Né? Esse sistema ele é um sistema dinâmico, né? Porque você vai olhando para onde a bola está indo em cada ponto com o passar do tempo. E, por mais que pareça algo, sei lá, só uma bola rolando, assim, ela pode apresentar um comportamento muito bizarro, assim, e dependendo da estrutura de onde você está, isso pode também se tornar cada vez mais complexo. Né? E a ideia aqui é sempre manipular a mesa, ali, deformando a mesa de forma a que a trajetória da... Vai mudar. A trajetória da bola seja de uma forma cada vez mais simples. Né? Então, aqui a gente, como se tivéssemos manipulado essa mesa, né? E colocado espelhos, né, nas bordas, de forma que, então, você vai conseguir ver a trajetória que era completamente com batidas e quinas e voltas e idas, como uma linha reta. Né? Então, e aí, nisso que se encaixa um pouco dos espaços de moduli, que são espaços onde você consegue transformar essas estruturas de forma a não perder as propriedades que ela obtém. Assim. Então, por isso que eles é falado tantas vezes dos espaços de moduli. Então, é um pouco disso que fala sobre o trabalho deles. Né? Um resultado que ele gosta de exibir sobre isso, o Alex, que ele fala que esse teorema ele responde uma pergunta, um problema que foi proposto em 1950, que chama o problema da iluminação, onde ele coloca assim, você está numa sala com vários espelhos e coloca uma vela nessa sala. Né? Todos os pontos dessa sala vão ser iluminados? Ou terão pontos que não são iluminados? O resultado, com esse teorema, se prova que todos os pontos dessa sala serão iluminados, não terá nenhum ponto que não terá atingido pela luz dessa vela. Bom, aqui a gente quis trazer mais umas imagens, e só um comentário sobre o que a Esther estava falando. Varinha mágica vem de o teorema ser, de fato, como uma varinha mágica que resolve vários problemas em diversas áreas de modo mágico. Então, é exatamente por isso. É um teorema que se abrangeu bastante, ele pôde ser presente em diversas áreas, e por isso que ele levou esse nome, porque ele, de fato, foi mágico para muitos pesquisadores por aí. E, bom, aqui a gente quis trazer algumas imagens dela em casa, estudando, com a filha, com o marido, com os pais, porque ela fala muito da presença da família dela. Desde cedo ela já falava e reconhecia a importância dos pais. Os pais dela incentivaram muito ela a ir atrás do que ela queria de verdade. Eles valorizavam muito a realização pessoal em cima de riquezas e outras questões assim. Então, ela conta que isso foi muito importante para determinar a pessoa que ela viria a ser. O Alex mesmo fala que ela é uma pessoa muito otimista e que isso contribuiu fortemente para a pesquisa deles, porque foi um trabalho bem demorado. A gente sabe que matemática, às vezes, é um trabalho de formiguinha. E, por momentos, ele imaginou que talvez fosse melhor parar e largar a pesquisa, e ela falou, não, vai dar certo. Ela gostava de comprar os problemas e ser bem otimista. Então, ele fala que isso foi bem decisório assim, para eles continuarem e para a pesquisa sair de fato. Aqui a gente tem uma imagem que é dela estudando no chão, assim. Até a gente tentou colocar o esboço dela ao fundo. Quando ela ia estudar em casa, assim, que ela gostava de desenhar, estudar, né, fazer os desenhos dos esboços das superfícies em grandes telas. Ela falava que ajudava ela a pensar. E a filha dela falava que ela estava pintando de novo, e, enfim, é uma coisa que marca bastante essa relação dela com a filha e o modo como ela enxergava a mãe. Sim, aqui também a gente tem algumas outras imagens de um documentário que fizeram acerca da vida dela, né? Foram conversar com os pais, irmãos, pessoas próximas de lá, as amizades que ela teve, o pessoal que ela entrou em contato também na universidade, no doutorado, e isso produziu também um documentário sobre a vida dela, que a gente traz aqui. Esse é o site, né? Aqui tem um QR Code que leva direto para o site, e dentro do site a gente consegue alugar esse documentário para assistir. Assim, é um documentário mais ou menos de 1 hora,
em que eles foram atrás, conversaram, tem momentos dela falando sobre a pesquisa dela, assim, na internet consegue achar vários vídeos da voz dela mesma falando sobre aquela pesquisa, tal, e produziram esse compilado aí de informações nesse documentário. É um documentário muito rico no sentido de que teve grande participação da família, tanto com disponibilização de material, de foto dela criança, foto da trajetória dela, quanto da verossimilidade, porque eles contaram muita coisa. Então, tem muita coisa que, de fato, eles colocaram no documentário porque eles ouviram do marido dela, dos pais dela. Então, é bastante interessante, porque às vezes a gente vê um documentário que as coisas parecem tão distantes assim, e fantasiosas, então acho que vale bastante a pena procurar para ver. Continuando, então, sobre a marca do trabalho dela e do que ela foi para nós, né? Hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher na Matemática, justamente por conta da Marianne. Isso foi proposto no encontro de mulheres, né? O Encontro Mundial de Mulheres na Matemática, que o primeiro ocorreu em 2018, né? Quando teve o ICM, o Congresso de Matemática Internacional, que ocorreu no Brasil em 2018, e aqui a Comissão de Mulheres na Matemática do Irã trouxe essa iniciativa, né? A União Internacional de Matemática, né, que promove a Medalha Fields, abraçou essa ideia. E, então, desde 2018, a gente comemora essa data, né? Comemora assim, né? Tem o marco dessa data para a gente refletir sobre a baixa representatividade das mulheres na matemática. E aí aqui a gente trouxe uma fotinha ali, tem algumas pessoas que dá para reconhecer aí. Vocês olhem e reconheçam, se conseguirem. Mas que foi um momento bem marcante, e, a partir, então, desse dia, a gente comemora o Dia Internacional da Mulher na Matemática, graças à vida e o trabalho da Marianne, né? Mas isso não foi a única coisa que teve nesse evento em memória da Marianne. Nós temos também uma apresentação, uma exposição, né? Aqui a gente trouxe algumas fotos, tanto dos painéis quanto da exposição. Essa exposição foi feita em memória a Marianne, e um fato muito interessante é que a União Internacional da Matemática, na verdade, o Comitê da União Internacional da Matemática, que promove a Medalha Fields, entrou em contato com a professora Thaís Jordão para ela ser curadora dessa exposição. Uns anos antes, ela tinha feito uma exposição sobre mulheres na matemática, mulheres na ciência, e, dada a repercussão dessa exposição, ela foi chamada para a curadoria. Então, tem grande parte do trabalho da Thaís aí. Até nessa foto aqui embaixo tem ela, na exposição do INPA. E, enfim, foi uma exposição muito rica também, porque tem várias fotos diferentes. Tem a Ana Rita brincando com a medalha, eu acho essa foto excepcional. Ali em cima tem ela com o crachazinho do evento. E aquela primeira charge é exatamente falando sobre a influência do irmão dela e da importância dele para ela refazer as pazes, assim, com a matemática. Aliás, eu não sei quantos de vocês estavam aqui em 2019, mas essa exposição estava no vão da biblioteca, então acho que alguns de vocês lembram de algumas dessas fotos. Sim, aí é uma exposição itinerante, assim, eu acho que está em algum site, eu lembro que tem, em que mostra por quais lugares passou, por quais lugares ainda vão passar, assim, essa exposição. E, por fim, né, a gente trouxe aqui uma última imagem, que é um pouco para... Vou tentar não chorar. Que é um pouco para valorizar a nossa presença das mulheres na matemática. Assim, a Marianne foi a primeira de muitas pessoas, de muitas mulheres. Né? Aqui nós temos a imagem da segunda vencedora da Fields. Vou mostrar ela aqui. Né? A Marina. E esse é um momento para nós mulheres refletirmos, sabe, sobre o nosso papel dentro da matemática. A gente sabe que é complicado, que é difícil, né? A gente tem muitas pedras no meio do caminho, mas a gente precisa se cercar das pessoas que a gente se inspira. A gente precisa olhar e ver pessoas ao nosso redor que nos inspiram, assim. E, particularmente, eu olho para as mulheres desse instituto, as nossas professoras, e sou completamente apaixonada por cada uma delas, e eu me inspiro nelas, e eu sempre falo que é um respiro. Olhar para elas aqui é um respiro de que eu posso chegar lá, olhar para elas aqui é um respiro de que, ok, eu vou ter pedras no caminho, mas eu vou ter pessoas ao meu lado, sabe? E eu encorajo vocês, meninas, a virem, a apresentarem. Eu estava conversando com a Marina, e somente, né, tirando nós duas, né, agora 7, mas até então acho umas 5 pessoas, 5 mulheres que apresentaram o Seminário de Coisas Legais. Então, não se intimidam, venham, apresentam,
sabe? A gente tem muita mania de achar que a gente não sabe, mas o pouco que a gente sabe já é muito, sabe? Traga um tópico que você acha interessante, um evento, alguma coisa relacionada à matemática, para cá, assim, porque nós somos referência, assim, para as meninas que ainda estão chegando, que vão chegar, da mesma forma como que essas mulheres são referência para nós que estamos aqui hoje. Sim, eu acho que esse foi nosso jeito de falar um muito obrigada. Como a Esther falou, é muito, muito, muito importante para a gente ver diferentes trajetórias de mulheres que chegaram aonde a gente pensa em chegar um dia. Então, meninas, se cerquem de inspirações, assim. Existe muita gente perto da gente que fez tanta coisa legal, então a gente tem que olhar para essas pessoas e falar, olha, ela está aqui perto, sabe? É importante a gente ter sempre bem certo na cabeça quais são as nossas inspirações e ter inspirações acessíveis no sentido de estão aqui perto, sabe? A gente tem contato com muita gente legal, então se inspirem em outras meninas, fortaleçam outras meninas, apoiem outras meninas. E é isso, gente. Sim. Obrigada. Obrigada, gente. Perguntas? Comentários? Observações? Não? Eu tenho. Você tem uma pergunta? Não, eu tenho uma observação. Faz. A gente falou, né, sobre a medalha Fields, que ganhou só 2 pessoas. A gente olha tanto para fora, para as coisas que estão lá fora, mas a gente não enxerga, às vezes, o que está acontecendo aqui dentro, né? Não sei se todos sabem, a gente tem o Prêmio Gutierrez, que é o prêmio que ele é dado para a melhor tese de doutorado no Brasil, né? E ele é entregue aqui no ICMC. E, bom, acho que vocês devem imaginar, ou se não, aqui está a grande notícia. Nenhuma mulher ganhou um prêmio até hoje. Ano passado eu vim assistir, e aí eles falam todos os nomes, e eu fiquei tipo assim, ok, vai vir uma mulher em algum momento, né? Passou 1, passou 2, passou 3, eu não lembro quantos anos, desde quanto que tem, mas não tem nenhum. Né? Nós temos a professora Thais, que ganhou foi menção honrosa, né? Mas não é algo que é falado. Né? Vem aqui, enche a mesa, sentam pessoas e tal, e falam sobre só do primeiro, as outras pessoas não importam. Assim. Então, a gente olha tanto para longe e fala, não, porque na medalha Fields, mas é um negócio mundial, aqui isso não acontece. Acontece. Né? E são dados, assim, né? A nossa realidade, mas que a gente vai continuar lutando para que isso mude. E era isso mesmo. Vamos, galera, mulheres. Sim. Só mais um ponto. A gente queria terminar com essa imagem, mas a gente tem a lista das referências. Então, se alguém se interessar, a gente conseguiu bastante material. É só pedir, a gente encaminha para vocês. Vou deixar a apresentação na página do Seminário de Coisas Legais também. Vocês podem olhar lá. Bom, então, certificado para vocês. Certificado laranja. Certificado laranja. Muito obrigada, gente. Só aproveitando, do 100º Seminário de Coisas Legais, a gente tinha colocado todos os pôsteres aqui fora. Se alguém mais quiser, ainda tem uns para vocês levarem embora, tá? Tipo, estão sobrando ali. E acho que é isso. Daqui a algumas semanas a gente deve ter o próximo. Mais algum recado? Não, né? E é isso. Então, boa aula para todo mundo. Mulheres aí, vamos lá. Vamos lá. Obrigada.